Comecei. Olá, hoje eu vim trazer para vocês a continuação do nosso playlist, né, fazendo TCC com o ChatGPT. E aí eu vim trazer para vocês a parte que vocês estão mais curiosos, eu tenho certeza, que é como fazer o desenvolvimento do teu TCC com o auxílio do ChatGPT. Eu sempre gosto de frisar que é auxílio, porque eu não quero que vocês tenham uma educação de usar a inteligência artificial de modo que vocês não precisem reescrever e não precisem, né, fazer nada no trabalho. Então a ferramenta ela vai ser o teu auxílio, vai ser o teu funcionário, vai ser a tua ajuda na construção, né? Mas é claro que usando da forma correta, a gente consegue sim ter uma ótima ajuda para estar fazendo a construção do nosso trabalho e de forma ética, de forma que não vai desagradar ali o orientador ou a banca, tudo bem? Por isso que eu vim trazer esse conteúdo para vocês, para que vocês saibam usar da forma correta e não tenham dor de cabeça no futuro. Vamos lá? Eu trouxe aqui, pessoal, estou no Google Acadêmico, porque é o mais simples da gente estar trabalhando aqui, então não vou entrar no aqui, PubMed, nem nada disso, vou entrar aqui mesmo nessa parte. E o tema dos desenvolvimentos que eu trouxe está relacionado à introdução que eu fiz na semana passada aqui com vocês. Então, quem não assistiu a introdução lá atrás, assista, porque esses tópicos aqui, esses capítulos que eu construí, estão relacionados à introdução que a gente fez lá na primeira parte, tudo bem? Aqui eu trouxe já tudo montadinho, depois vocês vão lá saber como que isso foi montado, mas o que eu vou explicar para vocês aqui hoje é com base no capítulo 2, talentos multigeracionais, compreendendo suas diferenças e potencialidades. Então, como aqui eu já sei as palavras-chave que eu vou utilizar, eu vou vir aqui no Google Acadêmico e vou colocar recursos humanos, vou colocar multigeracional, e vou colocar empresa. E aqui a gente tem uma série de estudos que vêm até a gente para que nós possamos ler e construir, né, o nosso capítulo, né, de acordo com o que a gente se propõe a apresentar. E aí eu tenho duas opções para vocês. Uma opção que é a mais fácil, mas que eu não acho que é a mais legal para você acadêmico, porque eu acho que o certo mesmo é você ler vários estudos, porque é importante para a sua profissão. Agora, se você estiver com um prazo muito apertado, estiver apavorado para acabar um trabalho, você precisa entregar para se formar, senão você vai perder o prazo e vai ter que pagar mais um semestre, por exemplo. Aí essa primeira dica que eu vou dar aqui, ela já é mais válida, mas eu não estou falando que isso é ideal, estou falando que isso aqui, no momento de desespero, vai te ajudar. Mas eu acho que o ideal mesmo é você, enquanto um aluno, de forma ética, pegar e ler vários estudos, vários trabalhos, tá bom? Para que fique algo bem desenvolvido por você e para que você tenha, né, conhecimento sobre, na teoria, né? Eu acho que isso é muito importante. E então, vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui? Primeira forma de fazer, tá? A gente vai procurar monografias, teses, trabalhos grandes. Eu vou explicar já o porquê. Então, a gente vai vir aqui, se eu não me engano, isso daqui é um TCC, Gestão Estratégica de Pessoas em Ambientes Multigeracionais. Ele é um artigo, ele não é um TCC, porém a gente consegue usar ele como exemplo. Aqui a gente tem a construção de várias gerações. Então, aqui nós temos as gerações de veteranos, ele explica baby boomers, X, Y, provavelmente vem a Z agora. Não, aqui ele nem botou a Z, ele colocou só até a Y. Provavelmente o objetivo do estudo dele. Mas qual é a lógica? A lógica é você, eu tô com muita pressa, eu tô desesperado pelo trabalho, não tenho tempo mais. Você vai simplesmente copiar essa parte aqui. Tá vendo? Você vai copiar. Você vai lá no chat e aí você vai vir com a ajuda dele. Chat. Quero que você parafraseie o texto a seguir, mantendo a coerência e coesão do texto. E aí você vai colar aquele texto aqui, tá? Aí você vai dar Enter.
E ele começa a te dar o texto parafraseado para que você possa fazer o quê? Não copiar e colar, para que você possa reescrever com as suas próprias palavras, mas de uma forma mais fácil de retirar o plágio, porque se você copiasse e colasse direto ali, iria ser plágio, e se você fosse tentar tirar o plágio à mão, seria mais difícil. Então, aqui ele já está dificultando, já está facilitando, né, para que você... Difícil, hein? Deixa ela, amor, ela vai deitar ali. Vem, Atena, vem. Vai deitar no seu cantinho. Oi. Bom, fica lá com seu pai. Então aqui ele vai estar facilitando para você, para que você possa tirar o plágio com mais facilidade. Então, como você vê, o texto praticamente ele já está pronto, reescrito, manteve as citações. Então você não vai copiar e colar. Eu sempre falo para os alunos, para eles não fazerem isso não, Ctrl+C e Ctrl+V não. Eles têm que reescrever com as suas próprias palavras, porque senão o identificador de ChatGPT ele vai acusar que foi a inteligência artificial que fez. Então não faça isso. Já te ajudou muito o que ele fez aqui, então você vai reescrever ele com as suas palavras, ele já te deu uma ajuda muito grande, que aí você vai botar no seu texto. Perceba que isso daqui serve para todas as partes, né? Se você tiver um pouquinho de raciocínio ali, né? Se você for um pouquinho crítico, você vai perceber que qualquer estudo, por exemplo, se você trazer... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver um estudo aqui que possa ser maior e que atenda mais o que a gente quer. Eu acredito que esse segundo aqui... Pronto, isso daqui é uma tese, uma dissertação. Vamos lá, esse trabalho aqui ele é maior, então se você vir na fundamentação teórica, aqui ele já fala das gerações das organizações, então ele está trazendo aqui mais esmiuçado, então é a mesma coisa, você copiar tudo isso daqui, as partes que tiverem, vou dar uma dica extra aqui para vocês, ó, preste atenção, ó, dica extra, ó, vocês podem ver que aqui está tudo sem citação, correto? Ou seja, você não pode ficar repetindo o mesmo autor em vários parágrafos. Você vai pedir para o chat fazer a mesma coisa. É só vir aqui, ó, copiar o que eu pedi antes, tá vendo? E colocar aqui no início. Cadê? Colocar aqui no início, tá vendo? Ó, pronto. Vou pedir para ele fazer de novo, parafrasear. E você tá vendo que ele está parafraseando. Depois que ele parafrasear, para você não usar o mesmo autor, como que você vai fazer? Para você não usar o mesmo autor, você vai fazer o seguinte, aqui, você vai fazer o seguinte, você vai pegar as palavras-chave desse trecho aqui, vai colocar aqui, por exemplo, lidar com conflitos não é uma tarefa fácil, adaptação dos diferentes modelos e comportamentos, então comportamentos, desafios e empresa, você vai colocar aqui, comportamentos, desafios, empresas, ambiente multigeracional, que é a base do seu estudo. E aqui você vai ver também que tem outros estudos que falam sobre isso. Então, para você não repetir, né, o autor, você vai abrir esse daqui, você já viu aqui que ele fala sobre, e você vai colocar ele como autor daquele primeiro parágrafo, tá? Porque ele também fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Mesma coisa você vai fazer nesse segundo. Vai pegar as palavras-chave daqui, o sentido que ele fala aqui. O último aqui vai ser a base do teu estudo, que é o ambiente multigeracional. Aqui você vai colocar as palavras-chave e vai achar novos autores. Então, assim, você sempre vai ter autores diferentes para ir colocando ali nos seus parágrafos, quando isso acontecer, né? Quando acontecer de um estudo, ó, ele vir sem as citações. Então, você já sabe como resolver. Palavras-chave aqui, ó, para achar os autores que falam a mesma coisa. Isso aqui, pessoal, é dica de ouro. Eu nunca vi ninguém falando isso daqui, tá? E aproveita que eu te dei uma dica dessa, já deixa o seu like aqui, já se inscreve no canal, porque quanto mais vocês deixam o like de vocês, eu sinto, olha, o pessoal tá gostando, o pessoal tá achando útil, tá gostando da minha explicação, então vocês me ajudam muito para eu entender, né, se eu tô indo pelo caminho certo ensinando vocês. Também, se vocês acharem que tá faltando alguma coisa, podem ficar à vontade para falar,
críticas construtivas sempre são bem-vindas, desde que ditas com educação, não é mesmo? Então, vocês podem falar aqui nos comentários se está faltando alguma coisa, se vocês estão sentindo falta de algo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e bora continuar. Cansa. E essa é a primeira forma, né, que eu expliquei a vocês de como vocês podem fazer, né, o referencial teórico de vocês. A base é essa, pessoal. Vocês são inteligentes, eu tenho certeza que vocês já pescaram aqui que eu quis passar para vocês, né? E a segunda forma, que eu acho que é a forma mais correta de se fazer, você vai abrir vários estudos, a base é a mesma, mas você vai abrir vários estudos, por exemplo, você vai abrir 10 estudos aqui, tá? E aí, você com o ChatGPT gratuito, a versão gratuita, eu estou ensinando para vocês aqui, embora eu esteja usando a versão paga, tudo que eu estou fazendo aqui, a versão gratuita faz. Então, vocês vão abrir aqui 10 estudos, vocês vão ler, começa sempre lendo pelo resumo, lê o resumo, você dá uma pincelada ali no desenvolvimento, viu que é aquilo que você quer, vai copiando, abre o arquivo no Word e vai copiando e colando as partes que te interessam. Por quê? Você vai fazendo um resumo pequeno, por exemplo, aqui, ó, gerações, aí você vem até aqui mais ou menos, olha, você vem até aqui, aí você vai copiar aqui e vai colar. Quem foi esse autor? Foi o Sikora, não sei, aí você vai colocar aqui, Sikora 2018. Aí daqui pra cima você sabe que tudo que foi falado aqui foi o Sikora que colocou. Depois você vem com outro estudo. Deixa eu abrir aqui pra vocês um outro estudo. Qual parte que te interessou aqui? Vamos ver. Característica das gerações. Puxa, essa parte aqui me interessou muito. Aí você vai vir aqui, um exemplo. Vai copiar. Vai ver o nome e sobrenome. Knob e Jordan. Knob e Jordan em 2016, ó. Olha o ano aqui de publicação. E aí, você vai vir e botar aqui. Knob e... eu esqueci. Knob e Jordan 2016. Jordan 2016. Pronto. E assim por diante, pessoal. Assim por diante. E aí, você tem duas opções aqui. Depois que você tiver feito isso com todos os autores, ou você vai montando manualmente e vai casando, né, um autor com o outro para construir o seu texto nesse capítulo, ou você pode ir copiar tudo lá no chat, né, e pedir para que o ChatGPT construa um texto de forma organizada. Vamos fazer? Deixa eu botar aqui. Eu só tenho que corrigir uma coisa, porque o chat, ele não sabe o que eu sei. Então, todas as citações, ó, elas têm que vir com o nome do autor. Senão eles não vão saber qual é o autor, certo? Então, todos os parágrafos, olha, eu coloco, tá? Porque, vamos lá, o ChatGPT, ele só vai alimentar aquilo que ele sabe, tá? Não fica achando assim, ele vai saber. Não, ele não vai saber. Ele só vai saber o que você falar pra ele. Então, tudo tem que ser, ó, você tem que deixar tudo muito bem delimitado, as citações, porque quando ele for fazer, ele vai fazer da forma correta, entendeu? Ele pode bugar? Pode bugar, mas aí você tem a função, você tem a obrigação de conferir a máquina, você tem a obrigação de conferir a inteligência, porque você sempre vai ser mais inteligente do que ela, tá bom? Então, aqui eu já botei nas citações, aqui é a Robbins, tudo bem. Aqui a gente tem citações, ó, a gente pode deixar, não tem problema, citações, tudo certo. Então, a gente pode copiar aqui e pedir para ele, prepare um texto para mim de forma organizada, deixa eu fazer aqui com vocês. Agora, prepare um texto para mim de forma organizada, com base no texto a seguir, mantendo as citações. Aproveite todo o texto, mas reorganize-o, parafraseando, ou seja, reescrevendo com as próprias palavras do chat, né?
parafraseando e mantendo, reforça, mantendo as citações. Sempre reforça para ele manter as citações. E aí você joga aqui e dá Enter. Vamos ver o que ele vai dar. Aqui ele botou, aqui está o texto estruturado, mantendo a coerência, coesão e as citações. Vamos ver o que ele vai dar. Vamos ver. Aqui ele já fez uma coisa que eu não oriento, tá? Que é botar a mesma citação. Mas vamos ver, eu vou jogar isso aqui pro Word para analisar com vocês melhor. Deixa ele dar tudo aqui que ele tem que dar. Lembrando, pessoal, vocês precisam alimentar o chat da forma correta. Não adianta jogar qualquer coisa, escrever de qualquer jeito. Não, a intenção não é essa. Segundo, a intenção não é você copiar e colar. Eu falo isso sempre para depois não falar que eu não falei, que eu estou ensinando a fazer um TCC de maneira antiética. É para reescrever com as suas palavras. O chat ele está ajudando, ele está auxiliando você, mas você precisa reescrever com as suas próprias palavras, porque a gente sabe, né, que nem todos os professores, nem todos os orientadores e faculdades aceitam. E segundo também porque, né, não custa nada, depois dessa ajuda que ele dá para você, você fazer a reescrita aí do seu texto. Então vamos ver o que ele está dando pra gente aqui. Ainda tá legalzinho, eu tô achando bem legal. Mas tem algumas coisas aqui que eu preciso pontuar com vocês. Vamos ver o que ele vai dando. E aí depois eu vou falar. Uma coisa que eu acho importante falar com vocês é que às vezes acontece do chat bugar. O que é bugar, para quem não sabe? Ele fica confuso, ele se perde, ele faz errado, entendeu? Ele parece que surta, né? Sabe aquele funcionário que não está satisfeito na empresa? Ele fica assim. E aí o que você vai fazer? Você tem duas opções, ou você fecha e reabre e tenta manter, né, no chat aqui que você abriu, ou você começa um chat novo. E é muito importante você ter essa percepção se ele está fazendo tudo certo. Para isso, uma dica que eu dou é vocês sempre dar pequenos comandos para ver se ele está realmente ativo, né? Se ele está fazendo tudo corretamente, tudo bem? Porque pode acontecer dele começar a fazer coisas que você não pediu e você achar que está fazendo errado. Não, a culpa não é sua. Por ele ser uma ferramenta de inteligência artificial, às vezes acontece, é claro que está muito menos hoje em dia, mas às vezes acontece e eu tô avisando isso para você não se sentir culpado. Nem sempre a culpa vai ser nossa, tá bom? Prontinho, ele fez tudo aqui. Agora eu vou copiar tudo aqui e vou colar no Word porque eu quero fazer algumas observações com vocês. Essa parte aqui eu vou apagar, tá bom? Porque foi só mesmo pra gente conseguir explicar, então não precisa. Agora eu vou colar, pronto. Vou tirar o negrito, porque a gente sabe que o padrão da BNT não é esse. E lembrando, vocês vão reescrever, pessoal, vocês vão reescrever. Eu só tô colocando aqui no padrão da BNT para eu poder explicar para vocês melhor o que eu quero falar. Então, só um momento aqui. Eu explico, tá? Tudo isso daqui aqui no canal. Formatação, configuração de página. Então, já dá uma olhada no meu canal ali na playlist de Word que vocês vão ter tudo isso daqui, tá certo? Vamos lá. Primeira observação, esse parágrafo aqui ficou muito grande. Para quem segue aqui no YouTube, é inscrito, sabe que um parágrafo acadêmico tem que ter entre 4 linhas cheias, ou seja, 4 linhas cheias, até 8, tá? Não pode passar disso, tá? Os professores não gostam. Então, o padrão geralmente exigido é de 4 a 8 linhas. 6 é o ideal, mas de 4 a 8 é o aceitável, beleza? E aqui a gente vê que ele coloca um parágrafo muito grande e quando a gente vai separar esse parágrafo, ficam 2 autores, olha.
seguidos. Alguns professores consideram isso plágio, tá? Então eu não deixaria dessa forma. Eu aqui faria aquilo que eu ensinei lá para vocês, de pegar as palavras-chave desse parágrafo, colocaria aqui, ó, no Google, para encontrar novos autores que falem a mesma coisa. Então, se eu fosse vocês, eu faria isso, beleza? Não deixaria assim, ó, 2 autores seguidos, não, tá bom? Aqui também a gente vê um parágrafo muito grande e com a mesma situação, tá? Não necessariamente, não tô querendo dizer que tá errado, nem nada disso, até porque ele seguiu as referências, as citações que a gente tinha colocado. Só que a gente, como ser pensante, nós, enquanto seres pensantes, a gente que tem que ver isso. E aí fazer essa adaptação. Aqui eu tiraria o Sícora, faria aquela questão das palavras-chave que eu ensinei para vocês e colocaria um outro autor ou outros autores, ok? Aqui também é a mesma coisa. Aqui a gente tem que tirar, né? Eu tiraria esses subtítulos, não tem necessidade. Até porque aqui, ó, a geração de veteranos, a gente vem explicando isso daqui. Então, não tem necessidade de ter novos títulos, tá bom? Aqui, ele muda os autores, ó, show de bola, porque realmente, provavelmente lá tava, né, também outros autores. E aqui ele dá continuidade. Aqui eu não colocaria novos subtópicos, porque a gente está ensinando em texto corrido, a não ser que você quisesse fazer subtópicos maiores. Então, por exemplo, se você quer falar 2, 1 página, 3, 5 páginas só da geração Baby Boomers, aí é válido você deixar aqui um subtópico. Aí você deixaria 2.1.1, por exemplo, entendeu? Agora, se você só quer fazer um parágrafozinho sobre geração Baby Boomers, você não precisa estar colocando subtópicos. Então, eu tiro, tá bom? E aí, a gente continua aqui, geração X, ele também pontua, não vejo necessidade. E assim, aqui, ó, você vê que ele não colocou citação no final. Se eu fosse vocês, procuraria autores para colocar aqui, porque é importante que tudo esteja com citação, tá? Por isso que a gente tem um índice, todos os nossos trabalhos são aprovados. Por quê? Todos os nossos trabalhos são aprovados. Por quê? Tem uma assessoria acadêmica, né? Então, a gente tem trabalhos aprovados porque a gente coloca citação em tudo, tá? A gente só não coloca se o professor mandar tirar ou se o professor falar que não é para botar, mas em regra a gente coloca porque a maioria dos professores querem citação em tudo, tá? Então, aqui também, olha, a gente pode dividir aqui e colocar mais um autor aqui com aquela técnica das palavras-chave que eu ensinei para vocês aqui, a estar encontrando autores, né, novos autores para um parágrafo específico e assim por diante. Eu acho que eu consegui ensinar a base aqui de pesquisa para vocês. Essa conclusão aqui, olha, não usa, tá? Ele sempre bota uma conclusão no final, mas a gente sempre descarta porque ele coloca com as palavras dele, mas sem citação. Então, não tem necessidade de deixar, tá bom? Agora, o que faltar de citação, você procura daquela forma que eu ensinei, utilizando as palavras-chave, para achar os autores aqui que falam a mesma coisa e colocar a citação aqui, tudo bem? E acho que dei a base para vocês fazerem um referencial teórico, um desenvolvimento com a ajuda do ChatGPT de forma tranquila, que você vai poder fazer aos poucos, ou que também você vai poder fazer desesperadamente, né? Se você for um aluno que deixa tudo para a última hora, mas mesmo assim vai conseguir sua aprovação fazendo do jeito que eu falei. Nunca copie e cole, reescreva assim com as suas próprias palavras, porque, olha, o ChatGPT tá te dando baita ajuda. Na minha primeira formação, a gente não tinha inteligência artificial, então você imagina, a gente passava horas e horas tendo ali que reescrever, né? Digitando, né? Mas era bem complicado. E hoje o GPT, ele é uma mão na roda, literalmente, para estar ajudando vocês a fazerem o desenvolvimento de vocês. Então, assim, dei todas as dicas aqui, dei como encontrar outros autores para usar numa citação que já existe. Então, vocês não têm mais o que reclamar. Tá tudo aqui na mão de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, porque eu vou sentir que vocês estão gostando do conteúdo e vou fazer mais. Então, é isso e até a próxima.